Irmãos, graça e paz, aqui é o professor Ney. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, uma mensagem, cujo tema é: quanto a ti, segue-me. A base dessa mensagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao 22. Eu vou ler aqui esses versículos e a tradução que eu estou usando é João Ferreira de Almeida atualizada. Prometo para vocês que em uma outra ocasião eu vou gravar um vídeo explicando as diferenças básicas entre essas traduções, diferença entre tradução, versão, diferença entre tradução de equivalência funcional, de equivalência formal, enfim, isso é para uma outra ocasião. Hoje o objetivo desse vídeo é trazer a mensagem. O tema da mensagem é: quanto a ti, segue-me. Base da reflexão é João capítulo 21, versículos 15 ao 22. Eu vou ler aqui agora. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que fala da restauração de Pedro. Vale lembrar, porque eu digo a restauração de Pedro, vale lembrar que esse episódio ocorreu logo após a crucificação. E dias antes desse episódio aqui, que foi narrado em João 21, nós lembramos que Pedro, ele tinha negado ao Senhor. E ele ainda estava sofrendo as consequências psicológicas e até mesmo espirituais de ter negado o Senhor. Pedro não estava bem. Eu mesmo disse isso. Eu tenho um vídeo onde eu gravei alguns meses atrás, onde eu fiz a exposição desse capítulo 21 toda. E então Pedro, ele aqui, o Senhor aparece para os seus discípulos. Essa era a terceira vez que o Senhor aparecia para eles. O Senhor comeu com eles e depois o Senhor foi tratar com Pedro, especificamente com Pedro. Foi tratar da restauração da comunhão de Pedro. Pedro tinha negado o Senhor, Pedro estava incerto quanto ao seu futuro, incerto quanto à sua chamada, incerto quanto à sua vida, incerto uma série de incertezas. E o Senhor se apresenta para eles, restaura Pedro, faz um chamado e designa uma tarefa para Pedro. Qual era o chamado? Segue-me. E qual era a tarefa? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor disse isso para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro tinha um chamado da parte do Senhor: segue-me. E Pedro tinha uma tarefa a executar: apacenta as minhas ovelhas. Entretanto, o texto nos diz que num determinado momento Pedro olha para perto deles, de onde eles estavam, e ele vê João, o discípulo amado. E ele vira para o Senhor e ele pergunta: e quanto a este? E o Senhor vai responder para ele: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, o motivo pelo qual Pedro indagou a respeito de João, nós não sabemos ao certo. João e Pedro eram amigos. Pedro e João, eles eram pescadores. Eles passaram todo aquele período, eles já se conheciam, inclusive antes do Senhor chamar eles para o discipulado. Então, por que Pedro perguntou a respeito de João? Por que Pedro
Olha só que interessante. Pedro estava ansioso por encontrar Jesus, certo? E quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor restaura a comunhão, lhe dá um chamado e lhe dá uma tarefa. Pedro, ao invés de estar com toda a sua atenção voltada para o Senhor, ele volta a atenção dele para João. E quanto a este? Por que Pedro perguntou a respeito de João? Nós não sabemos ao certo. Talvez ele estivesse com uma preocupação fraterna. E quanto a ele é meu amigo. Ou talvez ele estivesse querendo saber um pouco além do que deveria. Mas e aquele ali, como é que vai ser? Enfim, não sabemos qual foi o motivo que levou Pedro a perguntar a respeito de João. Mas o fato é que Pedro, que antes desejava tanto ter o encontro novamente com o Senhor, agora ele estava diante do Senhor, ele tinha a sua vida restaurada, né? Ele tinha um chamado, ele tinha uma tarefa, mas ele estava preocupado com o outro. A postura de Pedro, de uma certa forma, ela se reflete diariamente em muitas igrejas, em muitas salas de seminário, em muitos ambientes. Que postura é essa? É a postura de, ao invés da pessoa se concentrar em Jesus, no seu chamado e na sua tarefa, na sua função, a pessoa se concentra na vida do outro. A pessoa se preocupa com o outro. Quando Pedro indagou, e quanto a esse? Qual foi a resposta de Jesus? Quanto a ti, segue-me. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, deixa que da vida dele cuido eu, você cuida da sua vida. Trata de me seguir e cumprir aquilo para o qual eu tenho te chamado. E essa mesma indagação, ela faz parte da vida de muitos cristãos. Irmãos, eu tive um privilégio que pouca gente, vamos dizer, nem todos tiveram. Que privilégio é? Eu conheci o cristianismo dentro das quatro paredes de uma igreja, mas eu também conheci ele dentro das quatro paredes de um seminário, tanto na condição de aluno, quanto na condição de professor, e posteriormente na condição de um diretor de uma faculdade, pois eu já disse aqui em vídeos passados que eu, em 2013, em parceria com um amigo, eu fundei e a minha própria faculdade de teologia, da qual eu ainda sou um diretor. E além disso, eu também tive o privilégio de trabalhar durante 10 anos numa grande livraria evangélica, que na época, não sei se ainda era a maior rede de livrarias evangélicas da América Latina. Então eu conheci o cristianismo dentro dessas três esferas: a de igreja, a de seminário e a de profissional, vamos assim dizer, de trabalhar em loja, de trabalhar com literatura, de conhecer, tive o privilégio de conhecer artistas, alguns pregadores, alguns pastores famosos da mídia, tive o privilégio de conhecer alguns deles. E eu posso te dizer que esse tipo de postura ela é muito frequente. Pessoas que estão preocupadas com a vida dos outros. Pessoas que se dizem cristãs, mas que vão para a igreja não com o intuito de adorar a Deus, de buscar a face do Senhor, de agradecer pelas bênçãos recebidas, mas são pessoas que vão de repente para uma igreja para reparar no outro, para reparar no que o outro está vestindo, para reparar no que o outro fez, no que o outro faz, no que o outro tem, para reparar se fulano, se Beltrano, se Cicrano trocou de carro, para reparar se aquele casal ainda está junto. São pessoas que de repente vão para um templo com o intuito de participar das fofoquinhas que ficam nos corredores, na parte de fora, nos banheiros. São pessoas que de repente vão para a igreja para depois do culto formar aqueles grupinhos, aquelas panelinhas e ficarem falando da vida dos outros. Ou como já aconteceu na época que eu era professor, eu aplicava às vezes uma matéria e a pessoa, ao invés, fazia a prova, a avaliação, e quando chegava o resultado, ao invés dela estar preocupada em querer saber qual tinha sido a nota dela, ela queria saber a nota do outro. Mas a pessoa tinha que ficar pensando, ela tem que estar preocupada com a nota dela, mas queria saber qual era a nota que o fulano, que o Beltrano tinha tirado. Irmãos, isso não é a postura de cristão. Quando nos tornamos cristãos, nós recebemos um chamado e uma tarefa. Pedro estava diante de um chamado: segue-me. E Pedro tinha uma tarefa: apacenta as minhas ovelhas.
Na vida do cristão não é diferente. Você tem um chamado. E o teu chamado é o quê? É seguir Jesus. E você tem uma tarefa. Qual é a sua tarefa no reino? Eu costumo dizer que Deus não chama ninguém para ser espectador. Quando alguém é chamado por Cristo para fazer parte do corpo místico, espiritual, o corpo que um dia há de herdar o reino dos céus, quando Cristo chama essa pessoa, chama com uma finalidade. E aí eu te pergunto, você tem cumprido a sua tarefa? Você já sabe qual é a sua tarefa, ou você anda preocupado demais em olhar para a vida alheia? Ou você anda preocupado demais em olhar para a vida dos outros? Pedro, ele é um exemplo, naquele momento, ele era alguém que estava deixando de olhar para o Senhor para olhar para o outro. Irmãos, se for para olhar para alguém, se for para olhar para quem quer que seja para edificar, que seja para abençoar, pois a Bíblia, o Novo Testamento diz que devemos aconselhar-nos uns aos outros. O Novo Testamento diz que as nossas palavras devem produzir vida, devem ser temperadas, elas devem produzir vida, saúde e não separação, não fofocas, não desentendimentos, não panelinhas. Esse tipo de postura não é condizente com um cristão. Esse tipo de postura não é condizente com a prática do cristianismo, da vida cristã. Jesus, ele vira para nós e fala: segue-me. Quando o Senhor nos chamar para comparecermos diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai pedir conta, não é do que fulano fez, não é do que Beltrano fez. Quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, o Senhor há de pedir contas a cada um de nós das nossas obras. Não é da obra de fulano, não é da obra de Beltrano, não é da obra de Cicrano. Então pare de se preocupar com a vida alheia. Pare de se espelhar em A, em B ou em C, criticar, julgar, pois o acusador dos irmãos, conforme o Novo Testamento diz, ele já está condenado. O acusador dos irmãos, para fazer papel de acusador, já tem um, que é o diabo, e esse já está condenado. Então não empreste a sua língua, a sua mente para esse papel de acusar os outros, de acusar os irmãos. Volto a repetir, se for para olhar alguém, que seja para ajudar os necessitados, que seja para orar por alguém que precisa. Se for para olhar para alguém, que seja para abençoar com as suas palavras, para oferecer uma mão para ajudar quem está vacilante, e não para criar fofoca, não para criar separação, panelinha, juízo, julgamento, preconceitos. Esse tipo de postura não é condizente com a vida de um cristão. Lembre-se, quando Cristo te chamar para comparecer diante dele, ele vai te pedir conta dos seus feitos, da sua obra, da sua vida e não da vida de outra pessoa. Eu espero que o Espírito Santo continue trabalhando essa mensagem na realidade de cada cristão que assistir a este vídeo, esta mensagem.